Deixa eu dar as boas-vindas aqui à vereadora de Porto Alegre, Fernanda Bart. Ela já está aqui ao vivo com a gente para falar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, algo que a gente tem acompanhado desde o primeiro dia aqui no Bradock. Sempre que é possível, a gente faz questão de trazer para a pauta esse drama do Rio Grande do Sul, atualizar a situação, e a vereadora está aqui com a gente mais uma vez para tratar disso, agora que estamos completando 6 meses das chuvas, da tragédia no Rio Grande do Sul. Vereadora, obrigado mais uma vez, viu, pela presença. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, o tema é super relevante, uma vez que tudo continua igual aqui, a única coisa que não veio foi o recurso federal e o fato de que o Rio Grande do Sul saiu dos noticiários como se tudo estivesse perfeito e em andamento aqui, né? A gente teve aí o ministro Paulo Pimenta, que mostrou apenas uma montanha de mentiras e promessas vazias, sendo que todos os programas sociais que foram prometidos para cá e as residências para quem perdeu tudo não vieram até agora, né? E a gente está tendo, inclusive, produtores rurais que estão tendo suas dívidas executadas pelos bancos sem terem conseguido um centavo de refinanciamento por parte do governo federal. A situação do Rio Grande do Sul é dramática, meus amigos. Eu vejo que só tem uma resposta possível para o governo federal não ter mandado fortunas para cá pelas mãos do Paulo Pimenta, que eles já quebraram o país, Constantino. Eu já estou com essa tese, entendeu? Porque eles não poderiam ser tão estúpidos e tão burros estrategicamente, colocar um ministro especial de reconstrução do Rio Grande do Sul aqui e não mandar um centavo para ele, porque de fato só veio os tais R$ 5.100 e poucas famílias receberam. As residências que foram prometidas para todo mundo que perdeu tudo nunca vieram. E o pior, os programas da prefeitura das cidades e do governo do estado, todos eram para faixa Bolsa Família. Ou seja, e as milhares de pessoas que não são faixa Bolsa Família que perderam tudo, perderam as casas, perderam o carro, perderam o emprego, perderam as empresas e não receberam nada porque não era o público Bolsa Família. Essas pessoas continuam sem nada. É por isso que nós ainda temos tantas pessoas dentro de abrigos, porque elas não têm de onde tirar uma casa nova. E as pessoas estão morando na casa de parentes, estão buscando ajuda com amigos. O Pronamp foi um Pronamp muito curto, que ajudou pouquíssimas pessoas dentro de uma faixa muito específica de empresas, e agora os produtores rurais estão sofrendo. Foi pauta, sim, das eleições municipais. Eu acho que a derrota da candidata Maria do Rosário, do PT, ela não foi só em relação a essa questão da enchente, mas ela foi em relação ao recall negativo de todo o governo Lula, tá? Que afetou a candidatura do PT aqui, isso foi ótimo. Por outro lado, nós tivemos um aumento de 2 cadeiras na Câmara de Vereadores por parte da esquerda, que só tinha 10 cadeiras e agora tem 12, e eu digo com todas as letras, e meu amigo Ricardo Salles vai me dar toda a razão, essas cadeiras extras conquistadas, elas são graças à doutrinação nas escolas e nas universidades, porque hoje nós temos um público cativo mentalmente, abaixo de 30 anos de idade, oriundo das universidades, que vota majoritariamente no PSOL, no PCdoB e no PT, mas não vota na prefeitura. Olha que interessante isso. Foi tema em Porto Alegre, foi tema constante de ataques mentirosos que fizeram contra o Melo, tentando responsabilizar a Prefeitura de Porto Alegre por ações que deveriam ter sido tomadas pelo governo estadual com recursos do governo federal e não vieram. E não vão vir, não vamos nos iludir. Esse recurso não vai vir, não veio até agora, não vem mais. Salles, por favor. O Fê, e o papel do Eduardo Leite nessa história toda? Como é que você descreve? Como é que ele tem agido? O que deveria? Como é que está o Eduardo Leite nessa história toda? O Eduardo Leite, ele é um tucano globalista, né? Que não deixa dúvidas, por onde passa ele deixa claro que ele só é uma parte do Teatro das Tesouras, onde ele pôde apoiar a esquerda no estado do Rio Grande do Sul, ele abriu apoio para a esquerda, inclusive em Pelotas, na cidade natal dele, ele apoiou o candidato de esquerda, do PT, contra o PL, né? O que deixa clara a posição dele. E ele, como governador, se mostrou um fracasso completo, porque além de ser submisso e subserviente ao governo Lula, inclusive humilhado publicamente na questão toda que envolveu o Pimenta, né? Ele não conseguiu trazer os recursos para o Estado e ele não deu nenhum tipo de prestação de contas para a população. Ele fica dizendo que a responsabilidade é federal, mas também não briga por recursos. Hoje a gente tem uma questão de assoreamento do Rio Guaíba, de absoluta... A quantidade de areia que foi jogada para a cidade é inacreditável. E simplesmente o governo do estado não faz o trabalho que precisa ser feito e fica jogando a bola para frente. O Eduardo Leite é um fracasso político, eu acho, no meu entendimento.
que ele sepultou qualquer possibilidade de voos maiores. Mas há quem diga, meus amigos, que ele vai querer ser candidato a senador. Ô, vereadora, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel da sociedade civil nesse processo. Duas perguntas. Primeiro, sobre se ainda estão sendo aceitas doações, e o que é necessário, o que seria necessário, se ainda estiverem. E queria que a senhora falasse sobre personalidades que se mobilizaram nesse momento. Por exemplo, o Dunga, técnico de futebol, o Minotauro, o Luciano Hang, da Van, que, com seu poder, com a sua fama, né, com a personalidade pública, foram lá e, em muitos casos, fizeram mais do que o Estado, né? Não, mas assim, ó, é aquilo que o Brasil inteiro viu. Que se não fosse a sociedade civil ajudando a sociedade civil, nada teria acontecido, porque o governo foi muito lento na resposta. Quem tinha os meios de ação, que era, de fato, a Defesa Civil Estadual, os equipamentos, os aparatos de resgate, os grandes projetos de resgate que deveriam ter sido colocados em prática, levaram 2, 3 semanas para serem colocados em prática. Se a gente fosse esperar por ajuda governamental, a gente teria assim, um número muito maior de pessoas afetadas pela enchente, um número muito maior de mortos na enchente, com toda certeza. As pessoas foram salvas pela população, que se organizou de uma forma maravilhosa. Eu quero aqui deixar um agradecimento também especial ao pessoal que veio de Santa Catarina para cá, de barco, trouxe lancha, trouxe jet ski, ao pessoal que veio com o Scooby, e às pessoas que moram em Porto Alegre, os clubes náuticos todos com seus barcos, suas lanchas. Eu conheço muita gente que perdeu equipamento, perdeu motor, perdeu lancha, perdeu jet ski, porque era muitos destroços dentro da água, e no resgate aquilo vinha e arremessava por baixo do barco, e destruía o motor. Enfim, a gente tem que ser muito agradecido à sociedade civil que ajudou. E a gente vai ter agora, antes do final do ano, eu fiquei sabendo que a Federação, que é uma associação comercial aqui de Porto Alegre, né, junto com outras instituições de peso, vão fazer um monumento aos voluntários da enchente, e vai ser um monumento muito lindo, eu vi, é um barco que carrega de tudo um pouco em cima, gato, cachorro, gente de todo tipo, né, salvando pessoas por onde foram. Se a gente não tivesse tido esse trabalho voluntário, a desgraça aqui tinha sido 1000 vezes maior. Mas antes que vocês encerrem o programa, eu preciso reativar um tema que a gente puxou lá no início da minha fala. O agro está sendo extremamente afetado por isso, parece vingança do governo Lula, o dinheiro não veio para ajudar e agora os proprietários rurais que perderam tudo estão sendo executados. Isso é inadmissível. O movimento SOS Agro está indo a Brasília essa semana, fizeram vaquinha para conseguir pagar as viagens e estão indo a Brasília fazer audiência pública, fazer pedido, peregrinação dentro do Senado, peregrinação com os deputados federais. Vão te procurar, Salles, com certeza, porque eles precisam que isso seja revisto. Não é possível que o governo execute, que os bancos executem os produtores que perderam tudo e que não tiveram nenhum auxílio financeiro do governo, né? Fala, Constantino, para a gente fechar. Pois é, Fernanda, fica parecendo realmente vingança, um ataque contra o Brasil que dá mais certo, digamos assim. E eu queria pegar exatamente daí, da questão também da sociedade civil, do federalismo. Você foi eleita vereadora, cuida de onde a pessoa vive, o cidadão vive, né, na cidade. E nós temos uma república federativa do Brasil que não tem nada de república nem nada de federativo. Aí eu queria a sua opinião em relação à PEC, que é o SUS da segurança, que é o Lewandowski querendo centralizar tudo no que diz respeito à segurança. Imagina isso para o agronegócio do Sul, que tem a questão da segurança com o MST, com tudo isso, já como uma prioridade. Imagina uma polícia ostensiva federal na mão dessa gente. Como é que você está vendo isso e qual é o posicionamento do governador de estado? O governador eu não vi se manifestar minimamente sobre isso ainda, mas a posição do PL eu te digo qual é. Nós somos completamente contra a imposição de uma guarda bolivariana no Brasil, porque é disso que se trata, né, Constantino? A centralização do poder de polícia na mão do governo é a pior coisa que pode acontecer no Brasil. Nós já vivemos uma perda de direitos individuais, nós já vivemos um regime juristocrata através do STF, que manda e desmanda e usurpa poderes dos outros, do legislativo e do executivo, e agora nós temos uma tentativa de concentração de poder na mão do ente federal, que a gente sabe que serve ao Foro de São Paulo. Ou seja, eu vejo com muito receio essa questão da unificação da segurança pública na mão do governo federal, na mão de um governo central. Isso aí, para mim, é a pior coisa que a gente pode ter. Tá? Isso é perda de autonomia dos estados, das cidades, isso é concentração de poder, isso é abrir as portas
para a perseguição totalitária que a gente tanto avisa que vai vir à frente, né? Então a gente está aí, entre a cruz e a espada, rezando para o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos e a Kamala ser derrotada, porque a gente sabe que com o Trump a gente teria uma chance da América Latina aí ter uma nova, né, uma nova lufada de ar democrático, mas o que a gente vê é só a democracia da República Popular Bolivariana sendo implantada a passos largos no Brasil, junto com o Foro de São Paulo, né? Isso aí, para mim, é a guarda revolucionária. Eu tenho muito medo. A gente já vê a Polícia Federal ser usada ao bel prazer do Xandão no STF, e agora a gente vai ter aí a possibilidade da criação de um poder de Estado coercitivo na mão do Lula. Eu tenho muito medo disso, meus amigos. A gente não pode deixar isso passar. Salles, você queria falar? Acabei de interromper naquela hora. Quer deixar uma última mensagem? Rapidinho. Não, só para dizer que não há dúvida que o governo Lula odeia o agro, em especial o agro do Rio Grande do Sul. Ele está fazendo isso aí de pura sacanagem, que é justamente punir esse pessoal, né, que é de direita, que é defensor de todas das coisas boas, dos princípios de família, né, do direito de propriedade, contra o MST e tudo. Então o governo Lula está se vingando. Mas eu tenho certeza que o povo gaúcho vai se lembrar, né, do PT quando tiver que escolher os candidatos. A Fernanda falou aqui, eu acho que se Deus quiser, vai dar certo, o Zuco para o governo do estado, o Marcel para o Senado, e a gente vai conseguir botar ordem no coreto aí. Espero que até lá o estado do Rio Grande do Sul tenha efetivamente condições de se restabelecer o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Vereadora, obrigado. Por favor, não esqueçam do Rio Grande do Sul. Obrigado. É isso. Não esqueçam do Rio Grande do Sul. A gente está fora da pauta da grande mídia, mas nós continuamos com os mesmos problemas. O Vale do Taquari continua destruído. As cidades da região metropolitana que foram destruídas continuam com problemas. As pessoas não receberam as moradias e a gente tem aí muita mentira sendo contada e a gente não pode deixar a narrativa de que o governo federal fez alguma coisa continuar. A gente precisa denunciar isso dia e noite. Obrigada pelo convite para participar do programa. Imagina, nós que agradecemos e o espaço está aberto aqui. É um tema que nos comove muito e sempre que tiver novidades, informações sobre isso, a senhora fica à vontade, o espaço está aberto aqui.